Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui encerrando as conversas. Eu tenho a honra de conversar com a Marisa Bentivenha, que é uma grande iluminadora aqui da cidade de São Paulo e que tem uma bagagem imensa na iluminação, tanto cênica quanto para dança, quanto para as outras áreas. Eu gostaria que ela se apresentasse para a gente conhecer um pouco da história dela. Oi, boa noite. Mano. Oi, Pedro, legal. Então, como você já falou, eu sou iluminadora, eu trabalho desde 92 com iluminação, então vou fazer aí já 30 anos quase de carreira. Nossa, bastante tempo de carreira. Bastante tempo de carreira. Eu sou também cenógrafa, minha carreira de cenógrafa é um pouco mais recente, assim, ela começa em 2005, então também é mais recente, mas também não é curta. E eu, na verdade, eu tenho uma formação acadêmica em desenho industrial e em publicidade e propaganda, mas paralelamente, assim, a minha vida inteira eu fui bailarina. Nossa. Então, a minha relação com as artes começa através da dança. Eu comecei a dançar com 4 anos de idade e com 12 anos eu já dançava numa companhia. Não dá para dizer que eu era uma bailarina profissional, mas porque eu não podia ser contratada por ser menor de idade, mas eu já tinha uma relação de trabalho assim, em companhia de dança. E através da dança, em 1990, eu estava fazendo um espetáculo. E paralelamente eu continuei estudando, entrei na faculdade e tal, mas eu sempre a dança fez parte da minha vida. E era a minha principal atividade sempre. E em 1990 eu fui fazer um espetáculo, que era um espetáculo em homenagem ao centenário do Oswald de Andrade. E nesse espetáculo eu conheci o iluminador desse espetáculo, que era o Guilherme Bonfante, que é um iluminador também bastante conhecido aqui de São Paulo. Sim. E comecei a prestar mais atenção assim, nesse fazer da luz. E a partir desse espetáculo, a partir de ter conhecido o Guilherme, que eu começo então a minha trajetória como iluminadora. Nessa época eu tinha 18 para 19 anos e eu já me sentia de alguma maneira velha para dança. Bailarinos têm uma carreira meio curta, né? Então, como eu já estava há muitos anos dançando, eu comecei a me interessar por outras áreas dentro do palco, que não fossem a dança. E a questão da iluminação, para mim, tinha bastante a ver com as faculdades que eu estava estudando, tanto de desenho industrial como de publicidade, porque de alguma maneira são 3 assuntos, né? Iluminação, desenho e publicidade, que cuidam de uma certa embalagem do produto, de uma cara do produto, assim. Então eu consegui ir fazendo várias inter-relações entre o que eu estava estudando e a iluminação. E como eu já tinha um conhecimento de palco, de uma vivência de muitos e muitos anos em palco e tal, para mim foi muito fácil migrar, né, da dança para a luz. Então é assim que eu começo a minha história de iluminadora. Em 1992 foi o primeiro projeto que eu assinei como iluminadora. Olha, é muito legal, né? Porque você conseguiu fazer essa junção de todas as coisas e em um período tão curto de tempo, em 2 anos você já estava assinando uma luz. E assim, hoje em dia não é algo tão simples ou tão rápido. Antigamente também não era assim, alguém já assinar uma luz, já fazer uma criação de luz para um espetáculo, porque a gente sabe a responsabilidade que é, né, a gente colocar o nosso nome e tudo mais, porque qualquer coisinha que acontece, chove pedras em cima da gente, né? Se alguém gaguejar um texto, no palco, tudo bem, né? Mas se você, sei lá, errar um foco, dar um blackout, acabou o espetáculo, né? Sim e não também, né?
sei lá, mas eu acho que eu tive bastante sorte na minha trajetória, porque quando eu conheci o Guilherme lá em 90, e eu comecei a me interessar pelo fazer assim da luz, o Guilherme estava, acho que no auge da carreira dele, ele fazia muitos e muitos espetáculos por ano, e eu meio que colei nele assim para fazer uma assistência, para estagiar, enfim, para ficar ali junto, aprendendo, né? E em 92 mesmo, ou 91, não lembro agora, ele acabou me chamando para fazer junto com ele um espetáculo do Teatro da Vertigem, para assinar junto com ele. Um gesto de total generosidade assim, da parte dele, porque eu era de fato uma menina aprendendo e ele já era quem era, assim, mas ele me convidou para assinar junto a Luz. E a gente ganhou, então, em 92, o prêmio Shell. Eu tinha 21 anos, acho que era meio isso, assim, 21. E aí, por conta disso, assim, começaram a pintar uns convites para mim, sendo assim, puro marketing, assim, de ter ganho prêmio, assim, sabe? Um marketing meio espontâneo, né? Sim. E aí eu comecei a fazer. E eu sempre fui muito atirada, assim, eu nunca tive muito medo de me jogar nas coisas. Eu achei que eu sabia fazer e saí fazendo. E fui meio aprendendo, assim, fui aprendendo no fazer. E só depois disso, acho que foi em 92 ou 93, não lembro agora o ano exato, que eu fui fazer um curso, de fato, que era um curso que existia no Sesc Anchieta, era um curso do CPT, era um curso de 1 ano de duração, um curso de iluminação, né, de 1 ano de duração, coordenado pelo David Brito, e era um curso... A gente passava o sábado inteiro lá no teatro, e era um curso que tinha história da arte, história da iluminação, eletricidade. A gente acompanhava todas as montagens do Antunes e outras montagens que aconteciam dentro do teatro. Então, só depois assim, de ter ganho o prêmio, já ter começado a trabalhar, é que eu fui estudar, assim, né? Entendi. Estudar de uma forma mais clássica, assim, né? Porque quando você está trabalhando junto com alguém, você está aprendendo, estudando, né? Então, acho que acho que teve um golpe de sorte aí no começo da minha trajetória como iluminadora, né? Mas o que você fala de que o iluminador não pode errar, eu acho que de alguma maneira as áreas... eu não gosto de falar áreas técnicas, mas enfim, são áreas mais técnicas, eu chamo de áreas de criação. Eu não gosto de falar equipe técnica, eu gosto de falar equipe de criação. Mas, enfim, são trabalhos de criação mais técnicos, né? Sim. Eu acho que justamente por ser mais técnico, a gente espera que ele seja mais impecável, né? Do ponto de vista do funcionamento. Assim, parece que a gente esquece que existe um ser humano por trás, né? Parece que, assim, tecnicamente a máquina tem que dar conta e nada vai dar errado. Mas não é bem assim, né? Não sei se eu acho tão grave um erro. Eu penso desse jeito, porque eu, como iluminador, eu tô lá e eu falo, gente, a gente também é suscetível a qualquer tipo de erro. Alguém fazer um barulho, alguém esbarra na gente, toca o celular de alguém, aí você olha para o lado, pode esquecer uma deixa. Fala, isso é normal, isso acontece, assim, como já aconteceu com amigos meus, aconteceu comigo num Sesc, e alguém abria a porta do foyer durante o espetáculo e eu virar o olhar assim, pedir para alguém fechar a porta, e quando eu virei, eu tinha perdido uma deixa de cena. Sim. E a diretora comentou e eu falei, olha, eu preferi não atrapalhar o espetáculo porque tava vindo barulho de fora e ia acabar entrando dentro do palco, assim. E eu pedi, não, fecha a porta mais rápido. E aí quem abriu essa porta, quem fez isso, eu não sei, depois a gente conversa, mas é o que você falou mesmo, essa parte da criação... qual que foi o termo que você usou agora? Achei esse termo tão bonito, que eu acho que eu vou ficar com ele pra mim. Equipe de criação? Equipe de criação. Equipe de criação. Achei esse nome tão legal, porque realmente a gente é equipe de criação, né? Quando a gente tá ali criando luz, e não só na parte de criar, de falar, olha, são 10 refletores para cá, 20 para lá. Não, mas também na parte de falar, olha,
a porcentagem do refletor vai ser 20%, 30%, que é uma parte muito importante também, né? Que às vezes as pessoas esquecem, os artistas no palco esquecem que a gente pensa em tudo isso, olha, vai ser um contra-azul e esse contra-azul tem que ser 60%, por causa do figurino que você está vestindo, por causa do cenário que está em cena, para não refletir, não brilhar, não vazar na plateia, né? Eu acho isso... Acho que nós iluminadores, a gente tem que ajudar um pouco nessa educação, nessa percepção do trabalho que a gente faz, né? Porque a presença do iluminador em cena, como criador, não é, considerando a história do teatro como um todo, é relativamente recente, né? E tinha justamente essa pegada mais técnica, né? Porque quem criava normalmente já montava e já operava, era tudo meio uma coisa só, né? E dentro do nosso trabalho tem muitas subdivisões, né? Exatamente. Não necessariamente a pessoa que cria um projeto é quem vai operar esse projeto, e não necessariamente quem vai montar essa luz é a pessoa que vai operar. Pode ser que seja a mesma pessoa, mas não necessariamente, né? Então tem aspectos da nossa profissão que são mais técnicos, sim, e tem aspectos que são completamente artísticos, criativos, né? O que não quer dizer que um criador de luz não tenha que ter conhecimento técnico, ou que um técnico não tenha afinidades e aspirações artísticas, criativas e tal. Com certeza. São trabalhos complementares, né? Um criador, ele precisa de ele precisa dos técnicos, ele precisa do operador, ele precisa da empresa de luz, ele precisa de toda uma sequência, né? Sim. Mas é um trabalho que assim, é uma formação dessa nomenclatura, desse vocabulário, que eu acho que cabe a nós, iluminadores, sem arrogância, ou sem também querer abrir caminho na mata, assim, no peito e tal, mas cabe a gente fazer essa educação, assim, né, dessa percepção. Sim. Por isso que eu sempre falo, não é área técnica, é uma área artística, uma área criativa, que depende de toda uma estrutura técnica e de conhecimento técnico, que eu acho que qualquer ator é assim também. Um ator, ele precisa deter certas técnicas de voz, de corpo. Exato. Né? Então, para mim não faz muito sentido um ser artista ou outro ser técnico. Para mim acho que é algo que a gente precisa ainda elaborar e refinar, assim, a nossa maneira de nos nomearmos. Sim, eu tenho formação como ator e como iluminador. Então eu como iluminador, ator e iluminador, eu gosto de sentir o sentimento da cena, o que o diretor está passando. Então eu gosto de ver a cena 1, 2 vezes, porque às vezes o palco ele tá de um jeito, o sentimento dos atores e tudo tá de um jeito, no outro dia eu vou e eles me passam uma outra coisa. E isso para mim, assim, como um criador de luz, é muito gostoso de ver, porque eu falo, olha, isso aqui me traz uma outra relação com a luz que eu quero trazer para esse espetáculo. Então isso é a criação da arte que você fala. Não é simplesmente eu falar uma geral branca, um contra azul, uma lateral vermelha. Eu acho que tá dentro, essa criação tá dentro do que a gente está sentindo, do que o palco está passando pra gente, do que os atores passam, do que o diretor pede, da movimentação. Nem todo ensaio é um ensaio técnico. Muitas vezes um ensaio é um ensaio para valer mesmo, do que vai acontecer no dia. Sim. E deve ser muito interessante para você. Acho que assim como também é para mim, né? Assim, eu acho que faz muita diferença você já ter pisado no palco como intérprete, né? Sim. E fazer luz depois, eu como bailarina, ou você como ator e tal, porque assim como eu acho muito interessante os atores que também já passaram por áreas como iluminação, vídeo, som e tal, né? Eles têm uma percepção do todo no palco muito mais
tridimensional, né? Eu acho que tem muito intérprete que não se relaciona com a luz, assim, não consegue sentir uma luz no rosto, não consegue se posicionar num foco, você tem que fazer marcas, você tem que fazer, você tem que dar 3 passos e tal, né? Assim, eu acho muito legal quando o intérprete já passou, então, né, por essas áreas mais técnicas e tem essa percepção, né? Eu acho que o resultado dele em cena é muito mais realmente tridimensional, assim, parece que ele está dentro de um todo, né? E não isoladamente ali fazendo o seu trabalho de ator, né? Sim, ele vai para um lado, ele fala, opa, acho que eu saí da luz aqui, então ele já tem uma dimensão do espaço que ele tá, ele sente, fala, olha que tá mais quente, opa, aqui eu já consigo ver a plateia, então deixa eu recuar um pouco porque eu saí da luz da frente. E até usar isso intencionalmente, né? Então, sim, assim, e poder brincar e jogar com isso. Área mais sombria, né? Eu vou, enfim, acho muito interessante quando você... E é muito óbvio, né? Quando eu tô assistindo um espetáculo, às vezes eu nem sei qual é a relação de cada ator com o trabalho, mas para mim é muito óbvio quando eu percebo claramente quando um ator está em relação à luz ou está em relação ao volume do som, como ele usa a voz com relação ao volume do som, da trilha, né? Para mim é muito óbvio quando você vê que o ator percebe esses elementos e usa a favor dele, né? É muito mais gostoso de assistir, né? Muito mais fluente, assim, quando você vê que ele não está pensando só no texto que ele tem que dar e nas marcas. Né? Exatamente. Marisa, você é uma grande iluminadora aqui em São Paulo e também é uma grande iluminadora de espetáculos de dança, né? Assim, esse ano eu tive oportunidade de, assim, minimamente de participar de 2 dias de um espetáculo que você criou à luz. Eu queria que você falasse um pouco como foi entrar dentro dessa área da dança, qual que foi a diferença que você sentiu da dança para o teatro e tudo mais. Pedro, eu acho que a dança nem é uma área muito forte assim na minha carreira, apesar de eu vir da dança como bailarina. Eu acho que eu tenho trabalhado muito mais, eu tenho trabalhado muito mais com teatro e música, na área assim, de show mesmo, do que com dança. Mas eu tenho algumas experiências com dança muito interessantes, assim, porque, por exemplo, eu trabalho há alguns anos com uma companhia, que é a Companhia Nova Dança 4, que é um grupo que usa a linguagem da improvisação nos seus espetáculos, né? Então, a gente tem, por exemplo, os nossos espetáculos, eles têm temas, e a gente faz uma pesquisa aprofundada daquele tema e tal, mas o espetáculo ele se dá de maneira diferente a cada dia, porque os intérpretes eles vão improvisando a partir dos temas, e consequentemente a música é ao vivo e também vai improvisando. Nossa. E a luz também é improvisada, então assim, eu tenho um repertório de efeitos que servem para aquele espetáculo, mas a maneira como eu uso eles a cada dia varia, porque o espetáculo varia, e não necessariamente eu estou ali a serviço do espetáculo, correndo atrás das improvisações dos atores, mas eu também sou uma proponente, então muitas vezes eu proponho uma luz e os bailarinos eles têm que se relacionar com ela e vice-versa. Nossa, que legal. Então, é muito legal, assim. Então eu não tenho grandes experiências com vários trabalhos de dança, já fiz muita coisa com dança, mas eu não sou exatamente uma iluminadora conhecida como uma iluminadora de dança, apesar de fazer. Os espetáculos de dança que eu trabalho, eles são muito mais... eles vêm muito de um pensamento teatral, só que a linguagem acaba sendo a dança, do que essa dança coreografadinha, sim, que se repete todo dia e tal. Enfim, porque a gente vai se encaixando aonde também você vai se identificando, né? Sim. Então eu acabei indo um pouco para esse tipo de linguagem. Nada contra um estilo ou outro. Isso
Isso para mim é super interessante, porque esse tipo de linguagem de dança teatral, com improvisação e tudo mais, é algo que, assim, eu vi pouquíssimas vezes e acho que eu nunca tinha visto luz improvisada junto com um espetáculo que deve ser maravilhoso, assim. É muito interessante porque tem a ver um pouco com o que a gente estava falando antes, assim, que é uma total conexão. Quem está em cena e quem está fora de cena tem que estar numa total conexão. Não dá para um bailarino de dança nessa linguagem de improvisação não estar conectado com a trilha que é ao vivo, não estar conectado com a luz que também vai sendo desenhada e composta ali ao vivo. Não dá para ele não estar conectado com os outros intérpretes que também estão fazendo uma dança ali que vai se relacionar com um ou com o outro. Então são espetáculos de um diálogo profundo. São espetáculos assim, que eu suo na mesa de luz, porque eu tenho que ficar completamente conectada, assim, eu não posso me distrair com absolutamente nada, pelo menos eu tenho que me esforçar para que eu não me distraia com nada, porque não é uma coisa que eu tenho uma deixa e eu vou apertar um botão do gol e a luz vai mudar sozinha e eu estou completamente fazendo outra coisa e tudo bem. Não, eu tenho que estar muito, muito, muito dentro do jogo. Então, e eu chamo jogo porque é como se fosse mesmo. Então a gente chega muitas horas antes do teatro, aí todo mundo faz massagem junto, todo mundo conversa sobre o dia anterior. Não tem assim, uma coisa são os técnicos, outra coisa são os intérpretes, é todo mundo junto. E aí rola um aquecimento, o aquecimento não do corpo inclusive, mas um aquecimento dessa escuta de como é que eu tô, porque assim, se eu chego muito em cima da hora, tô muito acelerada, porque eu peguei um puta trânsito e tal, não sei o quê, essa energia dessa ansiedade, ou dessa pressa, ou dessa coisa tumultuada interna que eu tô, ela vai passar pro espetáculo. Sim. Porque eu tô fazendo aquilo ao vivo com a minha carga daquele dia. Então, por isso que é muito importante que a gente chegue cedo, com tranquilidade, a gente consiga criar uma energia comum ali entre todo mundo, que às vezes é muito pilhada, às vezes é mais relaxada, às vezes é mais concentrada, às vezes é menos concentrada, mas é uma energia comum. Então é muito interessante, assim. Depois que eu comecei a fazer esse tipo de espetáculo, onde a minha participação é tão importante quanto de qualquer pessoa que faz parte dele, para mim ficou muito difícil operar outros tipos de luzes, assim, luzes mais convencionais, assim, eu raramente eu opero agora uma luz que está pré-gravada e que eu só fico dando gol nas deixas, a não ser que sejam dos espetáculos das companhias que eu trabalho, porque aí o meu vínculo é outro, né, eu faço parte da companhia, mas eu nunca mais consegui ser uma operadora de luz, assim, né, depois que eu comecei a fazer esse tipo de trabalho. Então, o que eu gosto de operar são essas luzes improvisadas e muito show, porque o show tem também esse caráter, apesar de ter um roteiro que pode se repetir, o show tem uma energia muito viva do dia, né? Diferente de um espetáculo de teatro que ele meio que se repete. Claro que tem variações, mas ele busca ser igual sempre, depois que você fecha um roteiro, né? Sim. E aí esse tipo de espetáculo eu já não tenho mais prazer em operar. Porque eu acho que fica muito burocrático ali, fica muito repetitivo, fica muito, muito formal, não me provoca, não corro risco. A minha participação, se eu não puder ir num dia e alguém tiver o roteiro, vai lá e me substitui, não faz muita diferença, porque é a mesa digital, então se não é a minha mão, não é a minha sensibilidade. Então também eu fui ficando mais seletiva, assim, depois de um certo tempo, conforme eu fui fazendo esses espetáculos de dança, né? A gente estava falando da coisa da dança. Sim. Agora, o que eu gosto muito de fazer luz para dança é porque normalmente os espetáculos de dança, na sua maioria, não todos, eles não têm cenografia, eu tenho uma cenografia muito simples e acaba que a composição dos espaços, ela acaba se dando pelo desenho de luz. Sim. E como eu trabalho cenografia e iluminação, para mim é bastante interessante, assim, quando eu posso fazer cenário com luz, né? Esse desenho do espaço com luz, assim, eu acho bastante interessante.
Eu gosto muito assim de fazer luz para dança. Eu fiz um espetáculo lindíssimo há uns 2 anos atrás. O meu calendário, por causa da pandemia, é todo meio equivocado, assim, porque esses últimos Sim. 1 ano e meio, para mim, tudo ficou meio bagunçado, mas não deve ter sido 2 anos atrás, deve ter sido 2 anos atrás, antes da pandemia, uns 3 anos e meio atrás, não sei. Fiz um espetáculo que eu gostei muito, muito, muito do resultado da luz, que era um espetáculo, uma adaptação, uma versão da Sagração da Primavera para o Ballet da Cidade de São Paulo. Porque assim, o Ballet da Cidade são 40, 50 bailarinos em cena, então são muitos corpos, e a dança tem essa coisa legal de você iluminar pensando na tridimensionalidade, porque o que interessa é ver o desenho do corpo, não é exatamente estar vendo o rosto, ou estar vendo o ator, né, ele em primeiro plano, assim, mas é uma coisa de um volume, de um conjunto de gente dançando. E esse espetáculo ficava chovendo pétalas o tempo todo, eram 650 mil pétalas. Nossa, durante uma apresentação de 1 hora e meia. Então tinha todo um trabalho também de luz nesse espaço, que ficava chovendo aquelas pétalas cor-de-rosa assim, o tempo todo. Um cenário super interessante de um cenógrafo alemão, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas que apresentava muita dificuldade, porque era um cenário que era um U, só que era uma plataforma alta, e aqui do lado era uma rampa, esse U era uma rampa que descia. Então toda essa base de luz para dança, que são os corredores laterais, eu não podia usar, porque eu tinha um trambolho de um cenário na frente. Nossa. Então como é que resolver isso? Até que eu consegui convencê-lo a furar o cenário, a gente embutir refletores no cenário para ter essa coisa da luz lateral. Então, assim, a dança tem uma coisa da plástica que me atrai muito. Eu sinto o tempo todo a dança como se eu estivesse fazendo pintura, sabe? É diferente da luz de teatro. Acho que a dança tem conceito, tem desenho, tem uma série de coisas que se assemelham ao meu pensamento quando eu faço uma luz para teatro. Mas tem essa coisa plástica muito mais forte. E aí eu gosto muito, eu me sinto muito atraída por isso, gosto muito de fazer. E luz para show? Quando você começou a fazer, como é que foi para você? Quando surgiu a luz para show? A luz para show, ela surgiu logo também, assim, deixa eu pensar, assim, eu não saberia te dizer, assim, talvez uns 5 anos depois de eu ter começado a fazer teatro, eu fui fazer luz para show, meio por acaso também meio num golpe de sorte, assim. Tinha uma dupla nos anos 80, 90, em São Paulo, que chamava As Mulheres Negras, que eram o Maurício Pereira e o André Abujanra. E o Guilherme, que eu já falei dele, fazia luz para essa dupla. Era uma galera de uma turma aí nessa geração, dessa turma aí, anos 80, anos 90, que era uma turma bem underground, assim, e os Mulheres Negras faziam parte dessa galera. Só que eles romperam, essa dupla se separou, e o Guilherme foi trabalhar com o André Abujanra, e o André tinha um trabalho solo e fundou uma banda lá que se chamava Karnak, e o Maurício Pereira acabou que, como eu já estava ali meio próxima do Guilherme, trabalhando e tal, não sei o quê, eu fui trabalhar com o Pereira. E o Pereira, naquela época, ele fez uma temporada de shows, que é uma coisa rara. Normalmente show faz uma apresentação, duas, no final de semana e tal. Ele fez uma temporada de acho que 2 ou 3 meses num teatro que nem existe mais, que era o Teatro Paulista, ali no Paraíso. E eu fui fazer essa luz para ele, fui fazer essa temporada. E eu tinha muito, como eu ainda tenho para luz para show, eu tinha uma pegada muito teatral. E o Maurício Pereira é um músico, um cantor muito conectado na teatralidade também. Ele não é um cara para fora rock and roll, ele é um cara mais intimista, e o tipo de música que ele compõe são poesias, ele tem uma escrita muito particular, e eu acho bastante teatral.
Sim. E eu fui fazer esse show e fiz uma luz bastante teatral, assim, não tinha naquela época, não tinha, né, assim, eu não usei nenhum equipamento eletrônico, e acho que na época mal existia, não tinha mesa digital, era uma operação toda analógica, refletores de teatro e tal, e eu usava muitos desenhos de luz com uma incidência bem teatral, assim, dramática e tal. E o Maurício jogava muito esse jogo, assim, ele topava, ele não fazia questão de estar também na frente, super bem iluminado, primeiro plano. E tinha também aquela coisa de esporadicamente, aquelas luzes mais piscando, em músicas mais agitadas e tal. Então tinha ali um híbrido de luz para show, luz para teatro. E como foi uma temporada muito longa, e o Maurício estava se lançando então na carreira solo e tal, muita gente da MPB naquela época foi assistir esse show. Virou uma coisa meio cult, assim, várias pessoas foram assistir mais de uma vez. E a partir disso, eu comecei a ser chamada por uma galera da MPB ali que estava começando naquele momento e que depois foram crescendo muito e viraram artistas importantes. Então, por exemplo, nessa época, o Chico César foi assistir, me chamou para fazer um show dele. Eu trabalho com ele, então, há 20 e tantos anos. Caramba, que legal. Desde que o Chico era super desconhecido, né, uma pessoa que tinha acabado de chegar em São Paulo, com um som diferente, uma poesia super interessante também. Mas estava ali começando, já tinha um monte de gente que conhecia ali o trabalho dele e curtia, e ele foi crescendo, até que ele estourou, virou quem ele é, e eu trabalho com ele até hoje, assim. Então, assim, a minha trajetória também na música, ela também é um pouco de sorte, assim, porque teve esse momento aí que eu acabei expondo o meu trabalho, mostrando o meu trabalho para uma galera com quem eu trabalho até hoje. Então, tem o Chico, a Selmar, faço algumas coisas com o Zé Cabaleiro. Anterior a isso, eu comecei a trabalhar com o Antônio Nóbrega, que é um cara também que é da dança, é da música, então eu trabalho com o Nóbrega desde 90 e poucos também, há quase 30 anos. Eu gostaria de, infelizmente, encerrar aqui a nossa conversa. Foi algo magnífico para mim poder saber um pouquinho da sua história, de como foi a sua trajetória, como é o seu pensamento e tudo mais, e fica aqui o meu agradecimento, Marisa, por esse bate-papo muito gostoso que a gente teve hoje. Eu que agradeço, Pedro. Para mim, eu costumo sempre falar isso, assim, para mim é sempre muito bom poder olhar para minha própria trajetória, né? Acho que a gente vai também se entendendo melhor, né? Quando você olha para trás e vê de onde você veio, onde você está, por onde você passou, assim, eu acho que é sempre um exercício importante de ser feito, né? Sim. Ainda mais a gente que é tão artista, é um bicho tão solto, né? Se a gente não para de vez em quando para entender onde é que a gente está indo, né? Sim. Então, para mim é sempre muito também importante poder poder revisitar essas coisas todas. Obrigada pelo convite, gente. Eu que agradeço. Muito obrigado, Marisa.